Olá, aqui é a Aline Bravo em mais uma edição do programa Entrevista com Quem Contrata. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui com a gente, a Vanessa Amaral, mais de 15 anos de experiência no universo do RH e atualmente atua com consultoria interna de recursos humanos numa empresa holandesa de bens de consumo. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Aline, obrigada. Eu que super agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui nessa iniciativa tão bacana, né? De compartilhar um pouco de conhecimento, falar de carreira, é uma coisa que eu adoro fazer. Então, para mim é um prazer estar aqui com você. Que bom, muito prazer ter você aqui. Eu também amo falar de carreira e hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre o novo mercado, né? E as mudanças que estão acontecendo a partir dessa crise, dessa pandemia que infelizmente nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que você vai agregar muito para quem está nos assistindo e vamos trazer muitas estratégias, muitas dicas para você que está nos assistindo aproveitar tudo isso e sair na frente, não é, Vanessa? É isso aí, com certeza. Vai ser um prazer estar aqui, dividir um pouquinho da minha experiência e com certeza aprender também. Com certeza, vamos trocar muito hoje. Vanessa, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você, com toda a sua experiência, né, atuando aí 15 anos no RH e agora observando mais um momento de crise, né, porque eu entendo que quando a gente escolhe atuar no mundo corporativo, as crises elas fazem parte, né, não é a primeira e nem a última que a gente está vivendo. E eu quero saber de você, Vanessa, o que você tem visto em relação aos impactos que essa pandemia, que essa crise está causando nas empresas? Qual que é a sua opinião? Claro. Bom, a pandemia, ela chegou impactando a vida de todo mundo, né? E nas organizações não seria diferente, porque eu costumo falar que uma organização é uma pequena amostra do mundo, né? Porque ali a gente tem um monte de gente diferente, nós sofremos todos os impactos, né? Eu como parte, né, de uma organização, sofremos todos os impactos que a sociedade sofre, e não seria diferente, né? A pandemia veio realmente de uma forma extremamente inesperada, né? Nem os futuristas, né, que são pessoas que ficam tentando desenhar cenários, né? Pouquíssimos pensavam, né, cogitavam numa situação dessa. Então, sem dúvidas, isso veio de uma forma muito avassaladora, né? Então, eu acho que foram inúmeros impactos. Eu acho que alguns que eu posso citar aqui, sem dúvidas, foi a questão da digitalização, né, em primeiro lugar. Então, muitas indústrias e empresas, enfim, que ainda não tinham uma prática, por exemplo, de home office, tiveram que se adaptar de uma forma extremamente rápida, né, pensando um pouco de ways of working mesmo, né, formas de trabalho. Então, mesmo quem tinha uma política de home office estruturada, a gente falava de home office 1 ou 2 vezes na semana, no máximo, né? Ninguém trabalhava em casa todos os dias. E com criança em casa, né? Quem tem filhos, como eu, né? Tem um filho de 1 ano, um enteado de 12. Então, a gente está falando, né, dos colaboradores todos vivendo essa angústia, né, de estar em casa, né? Quem pode estar em casa, que não deixa de ser um privilégio, né? De estar mais protegido, né? De poder trabalhar de casa. Então, as empresas que ainda não estavam preparadas para isso, né, tiveram que correr atrás para tentar se digitalizar minimamente, né? E aí, quando a gente fala de mercado, teve sim um impacto econômico, né? Então, muita gente perdeu emprego, que aí isso, sem dúvidas, impacta todas as famílias, mesmo as pessoas que não perderam o emprego, mas têm amigos, têm conhecidos, têm familiares que perderam o emprego. E claro que isso gera um sentimento de insegurança, uma preocupação, né, com as pessoas queridas, né, que estão no mercado, e a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser esse novo normal, né, que já está, essa expressão está meio batida já, mas a gente fala, né, que é o novo normal, como é que vai ser, e isso ainda não está claro para a gente, então a gente tem que caminhar fazendo o caminho, né, não é nada que já, é algo novo, né, ninguém viveu isso, né, faz muitos e muitos anos para trás e numa realidade de mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Então, eu acho que esses foram alguns impactos que, sem dúvidas, foram, assim, avassaladores. E mesmo para quem está indo na empresa, também o impacto de garantir que esse colaborador ele esteja de uma forma segura, né? Então, respeitando o distanciamento, respeitando, enfim, todos os protocolos de saúde para garantir que eles estejam bem. Então, as empresas tiveram que se reinventar de uma forma muito rápida,
né? Então, as pessoas tiveram que se reinventar. Então, eu estou trabalhando de casa, estou com um filho chorando, né? Uma resiliência, uma inteligência emocional muito forte. As pessoas em casa, né? Gente que muitas vezes a gente só se falava no trabalho, tomava um café e de repente está em casa, né? Vendo os nossos filhos passar atrás, né? Vivendo a nossa vida, né? Então, eu acho que essa barreira do profissional e pessoal ficou cada vez mais tênue, né? Então, isso também é um desafio gigantesco para os profissionais. Eu acho que esses são alguns pontos, mas são muitos pontos, né? A pandemia, ela veio realmente para sacudir aí a nossa vida. Exatamente, veio para nos acordar. Isso que você falou, Vanessa, muitos dos líderes e RHs que eu estou entrevistando, todos eles praticamente estão trazendo, Aline, nós estamos evoluindo nesses 5 meses o que nós evoluiríamos em 5 anos, né? Com então, certeza. A rapidez com que as coisas estão acontecendo, as transformações que tudo isso está trazendo, as dificuldades sim, mas também as oportunidades, né? Eu tento ver dessa forma. Sem dúvida. E o que você entende, Vanessa, que a partir disso será a tendência agora, né? Nesse novo que você está dizendo aí, no novo mercado? O que você acha que será a tendência para esse novo mercado? E uma outra dúvida, quais serão as exigências? Como você falou, as empresas estão mudando muito, estão tendo que se adaptar de uma forma muito rápida. E a partir disso, os profissionais também terão que mudar. E quais são as exigências que você entende que as empresas terão a partir de agora para o colaborador, para o profissional que está em busca de uma nova oportunidade nesse novo mercado e para o profissional que já está atuando? O que você me diz? Claro, sem dúvidas, pensando em competências, né? Eu acho que a primeira é a flexibilidade, a pessoa tem que ser muito flexível, assim, porque eu vou dar um exemplo, né? Tem diversos processos seletivos que a gente já está fazendo 100% online, a pessoa, ela já está entrando online, faz integração online, então, assim, nós estamos há anos, né, trabalhando, acostumados a ter as pessoas ali no escritório, ter o dia a dia. Então, falando para quem tem essa realidade, né, de trabalhar no administrativo, em vendas, por exemplo, não ter esse contato tão próximo, físico, então ter que se adaptar. Eu vou dar o meu exemplo, né, estou há 6 meses nessa empresa, eu fiz uma transição de carreira, saí de uma outra empresa que eu trabalhava, vim para essa, trabalhei 28 dias presencialmente e entrei no home office. Então, para mim, foi muito desafiador. E como consultora interna de RH, que é uma questão de construção de relação de confiança, né? E a gente tem muito isso de olhar no olho, de ir até a mesa da pessoa, convidar para um café, para resolver algum problema. E quando você está trabalhando à distância, você tem que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Então, se eu ia na mesa da Aline para resolver um problema em 5 minutos, eu tenho que marcar uma call com ela de 30 minutos, né? Porque também não é tão simples assim, as agendas não se batem, né? Então, é muito desafiador. Eu falo que o profissional ele precisa ter muita flexibilidade, né? Para realmente aprender uma forma que vai dar certo. Saber que não vai ter resposta para tudo, porque nem os líderes têm respostas, empresas não têm todas as respostas, então a gente tem que se acostumar com um mundo que não tem as respostas prontas, né? Que a gente vai fazendo o caminho, né? É bem o mundo VUCA, né? Eu acho que a gente vive o centro do mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo, e é tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Realmente um mundo que a gente não tem muitas respostas. Então, o profissional ele tem que ter essa flexibilidade, né? Tem que ter muita abertura para o aprendizado, porque são novas formas de fazer. Então, às vezes, você está uma vida inteira acostumado a fazer de uma forma, você vai ter que aprender a fazer de uma forma diferente, né? Que a gente chama também de reskilling, que é desaprender o que você aprendeu no passado e reaprender, né? Para uma nova realidade, um mundo novo que exige novas competências e habilidades. Né? Então, o home office, sem dúvidas, vai ser uma tendência, né? A gente já ouviu várias empresas aí falando que vão manter de uma forma definitiva, né? O Twitter falou isso, aqui no Brasil a XP Investimentos também trouxe essa questão, né? De ter aí um home office para sempre, né? Digamos assim, pelo menos sem prazo, né? Para voltar, enfim, para todo mundo realmente trabalhar em home office, quem quiser. Isso abre um leque de oportunidades. Então, por exemplo, eu tô aqui no Brasil, se eu quiser me aplicar de repente para uma vaga no Twitter de fora, eu posso, porque se eles querem, né, se eles deixam, né, se permitem trabalhar 100% home office, eu consigo trabalhar de onde eu estiver.
né? Isso é muito legal, mas também aí falando de competências, né? Se eu não tiver um inglês, que é uma competência que as pessoas às vezes falam, mas é uma coisa super batida, né? Todo mundo... Não, não é. Eu falo que tem muitos profissionais, às vezes, muito bons, mas que às vezes o inglês ainda é um empecilho. Então, trazendo esse reforço, o idioma ainda é muito importante, né? Então, principalmente no mundo que não tem mais barreiras, né, físicas, falando assim, o inglês se torna ainda mais importante. Então, por mais que seja uma coisa que, né, todo mundo às vezes acha que é uma coisa subentendida, que todo mundo tem, mas ainda não. Ainda tem muitos profissionais que a gente gosta, acha maravilhoso, mas a cadeira exige o idioma. Então, eu acho que é um ponto também muito importante para se observar. Tá falando aí um pouco de competências. Então, eu falei, né, de flexibilidade, falei aí de uma habilidade de um aprendizado, né, de reskilling, de desaprender, reaprender, fazer novo, né? E eu acho que o idioma ir para o mundo sem barreiras, esses seriam algumas competências, né? E são muitas que o mundo exige, mas essas 3 aí são as que me vieram agora de imediato. Que interessante, Vanessa. Você sabe, lá atrás, quando eu comecei no mundo corporativo, o inglês era um diferencial. O inglês já era um requisito, né, das vagas boas, das grandes empresas, né? Mas quem tinha o inglês era um diferencial. Lá atrás, isso nem vou revelar a minha idade, tá? Mas assim, hoje, né? Isso foi lá atrás. Hoje a gente percebe que ainda é um calcanhar de Aquiles. Eu tenho muitos clientes que são incríveis, são excelentes profissionais, mas não têm o idioma. Por quê? Né? Tem essa dificuldade, vão procrastinando, né? E hoje é obrigação. Inglês é um conhecimento técnico. E eu quero te fazer essa pergunta também, né? Porque isso também mudou dos últimos 10 anos para cá. Antes, ter conhecimento técnico, ter uma graduação, ter um MBA, uma pós, era diferencial, né? O que eu vejo agora, eu quero ouvir de você, que está atuando diretamente com a RH. Vanessa, você acredita, né, que hoje essas competências comportamentais ainda são diferenciação para o profissional? Porque hoje eu vejo tudo que você falou, flexibilidade, desaprender e reaprender, né? E tudo que os outros líderes e RHs estão falando é da importância do conhecimento comportamental. E você, o que você acha disso? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz todo sentido, Aline. Eu costumo dizer assim, a competência técnica, ela vai te colocar no jogo, né? Então, por exemplo, quando um RH estiver fazendo a triagem do currículo, ele vai ter os pré-requisitos. Então, eu preciso que essa pessoa tenha uma formação, por exemplo, em engenharia, eu preciso que essa pessoa fale inglês e que tenha conhecimento, sei lá, no pacote Office, né? Vou dar um exemplo bem básico, que conheça algum sistema de gestão, como Lean Manufacturing, por exemplo. Isso coloca a pessoa no jogo, então ela vai poder ali minimamente disputar a vaga. Mas o que vai trazer realmente a diferença, né, na hora da entrevista, no tempo de experiência, no dia a dia, é o comportamento, né? É uma frase aí super famosa, não vou lembrar quem exatamente falou, que a gente contrata pela técnica, mas demite pelo comportamento. E isso ainda é uma verdade, né? E não só demite pelo comportamento, mas também valoriza pelo comportamento. Porque entre você entregar um trabalho, né, que a gente considera que você, vamos supor, um profissional atinge as expectativas, para um profissional que vai muito além, é muito da questão comportamental, né, de como ele tem as relações dele, de como ele constrói, né, de como ele consegue influenciar as pessoas, e aí tem diversas competências. Mas, sem dúvidas, eu concordo, assim, super em número, gênero e grau aí com meus colegas de trabalho, né, meus colegas de profissão de RH, também os líderes, sem dúvidas, as competências comportamentais, né, que o mundo aí também chama de soft skills, que são as mais difíceis, né, porque a técnica você aprende, né, é um pouco assim, é mais claro, você vai por aquele caminho, você vai aprender essa matéria e você vai conhecer. Né? Óbvio que tem as dificuldades, às vezes tem uma pessoa que tem dificuldade com o idioma, mas é questão de estar ali, de aprender, de colocar no dia a dia, adulto, né? Aprender fazendo. Então, falar, se obrigar a falar em fóruns que você consegue, né, minimamente ali utilizar o idioma. Mas quando a gente fala de comportamental, exige um pouco mais, porque nem sempre é uma tendência que você tem normal.
né? Então, por exemplo, uma proatividade, uma pessoa que tem um pouco mais de tendência à inércia, então ela vai ter que colocar um pouco mais de energia, porque não vai ter jeito, ela vai ter que fazer acontecer, né? E a proatividade, eu tenho certeza que 100 de 100 pessoas querem uma pessoa que tenha proatividade na equipe, né? E se você tem um pouco mais de tendência de inércia, então você sabe que você vai gastar um pouco mais de energia nisso, né? Mas assim, enfim, é mais trabalhoso, mas dá para desenvolver também, né? Eu trabalhei muitos anos, né, em desenvolvimento, ainda eu acho que é a minha grande fortaleza como profissional ainda. Então, se eu não acreditasse em desenvolvimento, eu nem teria trabalho, né? Não trabalharia hoje nessa área. Então, realmente, eu acredito que dá para desenvolver, é possível, mas a gente precisa se aplicar, né? Realmente desenvolver hábitos, aprender formas de fazer e aí a gente vai se construindo. Exatamente. Não é à toa que o coaching, né, cresce a cada dia e é extremamente valorizado pelas empresas, né? Porque desenvolver competência também é caro, leva tempo, né? É muito mais fácil eu pagar um curso de Excel para um profissional, né? Para uma função que exige isso, do que eu desenvolver no profissional a proatividade. Sim, exatamente. E é isso que às vezes os profissionais não entendem. Quer dizer, muitos estão pensando com a cabeça de 10, 15 anos atrás. E como é que a gente vai se manter pensando com a cabeça de 10, 15 anos atrás, se só nesses últimos 5 meses o mercado mudou 5 anos, basicamente? Sim, exatamente. Não tem como, né? Esse pessoal realmente vai ficar para trás. E é por isso que a gente está aqui, né, Vanessa? Justamente para dar esses toques, para trazer essas estratégias, para que quem está com essa mentalidade possa crescer, possa ficar atento, possa estar presente para essas mudanças e se desenvolver, né? É isso mesmo. E aí mesmo, eu quero saber de você, como você entende que os profissionais que estão nos assistindo podem se preparar para ter esse espaço no mercado? O que eles podem fazer de fato? Vamos trazer, se possível, Vanessa, até dicas práticas mesmo. Claro, claro. Eu acho que assim, as pessoas precisam ser bem antenadas com o que está acontecendo, né? A gente tem um volume de informação muito grande nas redes hoje, então eu acho que o primeiro cuidado, né? Então, vamos por partes aqui. Eu acho que o primeiro cuidado é fazer uma curadoria, né? Do que você vai consumir. Porque tem um volume gigante de informações. Então, eu participo de alguns grupos de RH, que tem canais no Telegram, por exemplo, que se eu não tomar cuidado, eu fico ali perdida num volume de informações e de materiais, e que não é o volume, né, do que você vai consumir que vai fazer toda a diferença, mas é o que você vai consumir. Então, como você falou, um processo de coaching, se a pessoa tem uma chance, né, de fazer um processo de coaching, é fantástico, né, porque ela vai receber ali feedbacks muito palpáveis, ela vai receber dicas ali de desenvolvimento. Eu tive uma oportunidade, né, eu passei por um processo, fiz formação também de coaching, mas acabo usando no dia a dia do trabalho, né, nunca atuei como coach especificamente, mas utilizo no dia a dia, até por ser consultora de RH, então é uma habilidade que eu uso bastante. E se um profissional consegue fazer, por exemplo, um processo como esse, é fantástico, né? Porque, sem dúvidas, existe uma aceleração, sim, né? Um processo de mentorado, você encontra alguém que você admira, que você acredita que é uma pessoa que pode te dar dicas práticas, né? De você levar, de repente, uma situação que você está vivendo no trabalho, ou, de repente, uma área que você quer atuar, e uma pessoa poder realmente te trazer, olha, eu fui por esse caminho, deu certo, olha, cuidado com isso. Então, o mentoring também é muito legal. E são coisas distintas, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né? O coach é um cara que vai ali te direcionar, focar muito no seu desenvolvimento de competências, e o mentoring já é uma coisa muito mais prática no sentido de técnica, né? Uma pessoa que está na mesma área que você quer atuar, que vai te dar dicas de como fazer, do que fazer, acaba sendo um papel um pouco de conselheiro, né? Podemos dizer assim, de uma forma muito simplista. Ele vai mostrar os caminhos, né? Exato. Ele mostra os caminhos de uma forma mais clara, né? Você pode levar uma situação que você está vivendo e ele vai te dar ali dicas, né? E aí tem que ser uma pessoa que tem bagagem, né? Que já viveu na área que você quer, né, atuar de repente, melhor ainda, né? Vai enriquecer muito mais. Então, por exemplo, já falei de algumas coisas, né? Curadoria do que você vai consumir. Então, muito cuidado com esse volume de informações que tem na internet, cursos, né? Muitas coisas acontecendo. Então, tenta realmente ir para uma vertente de, né? Eu gosto muito de indicações, né? Quando alguém me indica, olha, assiste isso, né? Vê esse vídeo, principalmente pessoas que a gente admira, né? Então, isso também já facilita, tá? Então, se tem alguém que você admira, que você acha que já caminhou um caminho que você quer caminhar, então, olha o que essa pessoa fez, né? Vai na curadoria dela, o que ela leu, né? O que ela fez na vida. É meio que
que um espelhamento, né, que a gente fala, mirroring, né, que é realmente ver o que essa pessoa está fazendo, né, tentar mais ou menos ir por aquele caminho, porque ele acaba fazendo aí uma curadoria para você, né, no mundo que a gente vive cheio de coisas e iniciativas, né, então, sem dúvidas, leituras, né, participar de cursos, e hoje até com essa pandemia facilitou muito mais o acesso, né, a cursos online. Você tem oportunidade, né, de não sair de casa. Por exemplo, eu que tenho filho, os profissionais que têm filhos pequenos, que às vezes têm essa dificuldade de sair, hoje é muito bom, você consegue se organizar à noite, quando as crianças dormem, né, fazer um treinamento, estudar um pouquinho. Então, assim, eu acho que estudar sempre, né, e hoje isso para qualquer profissão. Não dá para parar de estudar, o mundo muda toda hora, as coisas mudam toda hora, né? Diversas profissões que há poucos anos atrás não existiam e que hoje você olha e fala, nossa, nem sei o que essa profissão faz, né? As pessoas que são recrutadoras de tecnologia, elas são super... Existe um cargo específico, né, de tech recruiter, porque é tão específico, né, e tem uma especificidade tão grande que precisa de profissionais específicos para recrutar. Né? Então, realmente, a gente vive num mundo de muita mudança e a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo. Né? Então, estudar, não para de estudar, ter uma curadoria legal, né? Ter uma pessoa para você se espelhar, se conseguir fazer um processo de coaching, um processo de mentoring, né? Ter um PDI, a gente fala PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, então colocar ali num plano o que você quer fazer, o que você quer ler no ano, qual curso que você quer fazer, para você canaletar. E sempre pautado num objetivo maior, né? Não pode ser solto, né? Porque senão, como eu falei, a gente se perde num volume gigante de informações que a gente tem hoje. Então, eu acho que essas são algumas dicas práticas que é bem possível fazer, né? E para os profissionais que ainda não têm muita clareza, de repente uma área que você ainda não sabe muito bem, né? O que essa área faz e você quer conhecer um pouco mais. Eu lembro que quando eu queria ir para a área de desenvolvimento organizacional, era muito engraçado. Não tinha tanta oferta de curso online, né? Eu acho que isso foi de uns tempos para cá. Deve ter mais ou menos, isso deve ter uns 10 anos, tá? Nosso tempo passa rápido, né? Não revela a nossa idade. É verdade, deixa pra lá esse negócio de tempo. Mas há uns 10 anos atrás, a oferta de cursos online não era como hoje. Né? A facilidade que você tem de ter um acesso a um e-book, né? Não era tão simples. E eu lembro que eu queria ir para a área de desenvolvimento, eu ficava lendo anúncios de emprego. Eu ficava lendo para ver o que era esperado daquela função. Porque eu falei, eu quero trabalhar nessa área. Então eu ficava lendo para ver o que era esperado para eu tentar. Aí eu li um livro, eu ficava procurando temas, né, de avaliação de desempenho. Precisa conhecer a avaliação de desempenho. Então eu ia lá, lia sobre avaliação de desempenho. E funcionou muito para mim, porque eu comecei a me preparar porque realmente eu queria. Né? Então é muito importante você ter clareza do que você quer, né? E ir se preparando dentro daquilo, né? Então fazer um plano de desenvolvimento dentro disso. Nossa, quantas estratégias incríveis você trouxe e tudo a ver, né, com o processo de desenvolvimento, tudo a ver com desenvolvimento de carreira, isso da clareza, né? Não tem como eu me movimentar se eu não sei para onde eu vou. É muito comum um cliente de coaching, por exemplo, chegar para mim, Aline, tô perdido, tô travado aqui. Realmente, se eu não sei para onde eu quero ir, acontecem duas coisas normalmente, né, Vanessa? Ou eu começo a atirar para todos os lados e me frustro porque não tenho resultado, né? Não é assertivo, ou eu travo, porque eu não sei para onde eu vou, né? Então eu não faço nada, eu travo realmente. Então ter esse propósito, né? Para onde eu quero ir, ter essa clareza, pesquisar. Uma coisa que eu aconselho sempre meus clientes a fazerem é falar com profissionais. Hoje a gente tem o LinkedIn, que é a maior rede profissional do mundo para networking. Então vamos utilizar essa ferramenta, busque profissionais, né? Faça esse bate-papo, essa troca, ela é tão rica, né? Hoje nós estamos aqui para isso, para trocar experiências, conhecimento, compartilhar com você que está nos assistindo. E a informação hoje está simplesmente na palma da nossa mão. Não é como há 15 anos atrás, né, Vanessa? Aline, é isso mesmo. Super bem lembrado. O LinkedIn hoje é um canal maravilhoso, né? Eu lembro que, sei lá, de 5 anos para cá ele evoluiu muito, né? Ficou realmente um canal super bacana, né? Uma rede
muito bacana de se fazer negócio, de conhecer pessoas, né? E se você souber usar, né? Usar de uma forma assertiva, sem dúvidas é uma ferramenta que agrega bastante, né? E tem muitos profissionais, né? Acho que, sei lá, 90%, não sei, tá? É um dado chutado, assim, mas grande parte dos profissionais tem minimamente um perfil de LinkedIn, né? Nem todo mundo usa ativamente, mas sem dúvidas as pessoas vão encontrar alguém bacana lá dentro da área e tem muita gente que quer ajudar, né? Eu falo que os bons são a maioria, então eu acredito que sempre tem mais gente para ajudar, né? Então, sem dúvidas, é uma estratégia muito bacana também. Ir por essa vertente, né? Encontrar alguém que está na área que você atua, pedir aí dicas, ajudas, eu não tenho dúvidas que a pessoa vai se sentir lisonjeada, né? E a grande maioria, né? Os bons são a maioria, vão querer ajudar. Com certeza. E as pessoas se enganam quando pensam que LinkedIn é só para quem está procurando emprego. Pelo contrário, é uma rede, né, para networking, para você trocar ideia, falar com profissionais, contribuir, né? O profissional que está no topo também pode contribuir. Tem muitas pessoas precisando de ajuda, precisando ouvir, né, experiências, conhecimentos. Então, vamos usar e abusar dessa rede, né, que hoje o primeiro principal modo de contratação, pessoal, é através de networking. No LinkedIn você pode fazer networking. E o segundo é através da própria rede, do LinkedIn, né? Que também é para quem está procurando emprego. Então, é uma super ferramenta que pode ajudar você que está no mercado, que está fora do mercado, mas para você ser visto, ser localizado. Mas, vamos lá, não adianta você ter um currículo incrível, né, Vanessa? Não adianta ter um perfil no LinkedIn sensacional e não ser o profissional que as empresas estão buscando. Que é justamente isso que a Vanessa falou do comportamento, né, Vanessa? É isso mesmo, Aline. Então, sem dúvidas, eu acho que investir muito, né, na questão comportamental, né, de inteligência emocional, como eu falei lá no começo, né, principalmente no momento que você tem que administrar tantas coisas no mesmo lugar, as coisas, né, é uma linha tão tênue entre o profissional e o pessoal, então exige muito, né, que você tenha um equilíbrio emocional muito forte, né, a comunicação também é muito importante, flexibilidade, sempre querer aprender, né, tá aberto para aprender, para desaprender e reaprender, né, eu acho que esses são algumas competências aí, sem dúvidas, que são muito importantes, né, pensamento crítico também é super importante, né, mais uma vez voltando, né, ao excesso de informação que a gente tem. Então, você ter a criticidade, né, de receber uma informação, de saber fazer aí a decisão melhor, né, de pensar criticamente aqui, o que agrega, o que não agrega, por onde vai, né, o que é certo, o que é errado, o que é fake news, o que não é. Então, realmente, também é uma competência muito importante. São muitas, né? Eu poderia relatar diversas competências. E eu costumo falar que é sempre importante você focar naquilo também que já é um pouco mais natural para você, que vai exigir menos energia sua para desenvolver, né? Porque às vezes uma pessoa ela é extremamente tímida, eu vou dar um exemplo, né? Ela não gosta muito de se comunicar, mas ela é muito boa com números, é muito boa com matemática, uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito boa, é equilibrada, mas não gosta muito de se comunicar. Então talvez para essa pessoa, né, ela não vai querer ser um palestrante, né? Talvez para ela se desenvolver, né, para conseguir falar em público vai ser tão sofrido, né, e que ela não tem esse sonho. Então, o que é importante também é ter muita clareza do que você quer, né, e saber também aquilo que é muito sofrido para você desenvolver, porque é óbvio que as habilidades naturais facilitam, é muito mais fácil você desenvolver, né, e potencializar uma competência que você já tem, do que você pegar aquela que tá ruinzinha, né, lá no final da lista para você querer, né, ter a melhor competência e ser referência naquilo. Então, acho que esse também é outro ponto, né, a gente tem que também fazer esse balance. Aquelas competências, por exemplo, se a pessoa também é extremamente nervosa, né, você não vai deixar também e não fazer nada com isso, porque isso vai te trabalhar bastante. Sim. Mas você precisa desenvolver de uma forma que você consiga equilibrar, mas talvez você não vai ser a pessoa mais calma do mundo. E tá tudo bem, né? Você só precisa se conhecer, entender isso e manejar, né? Então, outra competência aí, né? São muitas competências, gente, mas outra competência, o autoconhecimento, você se conhecer, saber seus limites, né? Saber aonde você pode brilhar
o que você precisa cuidar para não te derrubar. Então, esse também, eu acho que pensando aí em desenvolvimento, né, em fazer um plano de desenvolvimento individual, esse também é um ponto muito importante, né? Você fazer esse equilíbrio, né, entre aquilo que realmente já é natural, que as pessoas já reconhecem, né, que as pessoas já sabem que você faz bem, aquilo provavelmente é aquilo que vai te fazer brilhar, né? E aquilo que são as suas sombras, que todo mundo tem, porque a gente é humano, né? E cada vez mais o mundo permite, né? Ainda bem que o mundo do trabalho permite às humanidades, né? Sobretudo agora, todo mundo entrando em casa, né? Vendo o nosso dia a dia, já conhecendo, né? Um pouco da nossa família. Então, a gente cada vez mais humano, e é isso que vai nos tornar diferentes dos robôs, né? Que muita gente fala da automatização, da automação, né? Então, os robôs vão roubar nossos trabalhos. Eles vão roubar os trabalhos que não são humanos. Aqueles que são repetitivos, aqueles que a gente não precisa pensar muito, mas os trabalhos que exigem, né, inovação, que exigem humanidade, que exigem as nossas emoções, eles não vão roubar, né? Porque o robô, ele aprende, né, de uma forma cognitiva, mas ele repete, né? Ele não é criativo, ele não vai inovar, né? Isso é inerente ao humano. Então, também, cada vez mais a gente pode ser humano, né? A gente pode se permitir, mas é importante aí ter no radar esse autoconhecimento, né? Saber aí manejar tudo isso. Nossa. São muitos desafios, viu, Aline? Não é fácil, não. Por isso que precisa ter uma clareza muito forte, né, do que se quer. Esse é o primeiro ponto, como você bem falou, né? Tem muitos profissionais que chegam para você e falam, Aline, não sei para onde eu vou. Então, primeira coisa, assim, aonde você quer chegar, né? Aonde você tá, isso é muito importante, você se conhecer, saber onde você tá e aonde você quer chegar, né? E aí é onde você precisa fazer um plano de desenvolvimento. Nossa, tudo isso que você está falando, né, é dúvida frequente, né, das pessoas que me procuram nas redes, das pessoas que vêm para o processo de coaching ou processo de mentoria também. E é o que você falou, é um desafio grande, mas para quem quer continuar existindo nesse mercado, tem que se adequar, né, Vanessa? Não é às vezes não é todo mundo que quer, né? Você me lembrou de uma coisa quando você falou em robô, que esses tempos eu compartilhei no LinkedIn mesmo, né? Falando dessas competências que agora serão essenciais, né? E teve um comentário assim, vocês querem robôs. Eu até falei num bate-papo aqui. Eu falei, gente, o mundo é esse, o mundo corporativo é esse, né? Extremamente competitivo, crises sempre haverão, não é a primeira e não vai ser a última. Né? Nós temos uma outra competência para vocês anotarem aí. Temos que aprender, sim, fazer gestão de crise, porque o mundo corporativo exige, né? Nós temos diariamente crise no mundo corporativo. E é isso que você falou, os robôs, facilmente eles substituirão o técnico, né? Somente conhecimento técnico. Agora, competência, não. Então, a gente tem que se preparar. Né? O mundo está ficando extremamente competitivo. Se eu quero fazer parte desse mundo, desse universo, vamos lá, eu vou tentar chegar na frente, eu vou tentar me diferenciar para que eu possa continuar existindo. E se eu não quiser, tá tudo bem. Tem outras possibilidades, né? Isso que você falou também, Vanessa, de você estar no lugar certo. Eu trabalho muito com felicidade profissional e eu entendo que quando a gente descobre aquilo que é nosso dom, que é nosso talento, né, nosso superpoder, e a gente une isso à nossa paixão, não tem como dar errado, não tem como não ter sucesso. Exato. O que acontece é que desde pequenininhos, né, nós somos estimulados a sermos bons em tudo e sermos ao mesmo tempo medíocres, né? Porque vamos lá, se eu sou boa em português, não basta só ser boa em português, eu preciso me desenvolver para matemática. E aí o que eu era muito boa, aquela habilidade que eu arrasava, eu trago para o mediano muitas vezes, né? Porque eu me forço a aprender matemática também. E não precisa disso, né? Hoje você pode entender, como você falou, né? Quem é você, quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes e realmente fazer essa movimentação para esse lugar, né? Onde você vai se sentir mais confortável, onde você vai se sentir bem fazendo aquilo, você vai se sentir muito bom, né? Por exemplo, eu amo estar aqui com vocês, conversando, me relacionando. Quando eu descobri que eu era boa para fazer isso, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Pode ser que amanhã eu mude de ideia? Pode, mas eu sei que é disso que eu gosto, esse é meu dom. Agora, eu não tenho muita habilidade, por exemplo,
para planejamento, para organização. Hoje eu preciso fazer isso. Então o que eu faço? Eu me desenvolvo para poder transitar, né, quando é necessário. Mas, ou vou terceirizar isso, mas minimamente eu tenho que ser boa também no sentido de planejar, me organizar, porque hoje eu sou empreendedora, então preciso dessa habilidade. Mas, se eu tiver que fazer isso o tempo todo, o dia inteiro, para a vida inteira, primeiro que eu não vou ser feliz, porque não é o meu talento. Segundo, que provavelmente eu vou fazer sempre mais ou menos. E a excelência, mais uma competência aqui, é essencial para quem quer ter sucesso, para quem quer ter resultado e para quem quer ser feliz profissionalmente. A gente precisa se encontrar, né, Vanessa? Sem dúvidas, Aline. E eu lembro até de um executivo que eu atendia como BP, em outra empresa que eu trabalhei no passado, e ele sempre me falava isso. Ele falava, Vanessa, quando ele conversava, né, quando nós estávamos falando do time, enfim, de desenvolvimento, e ele tinha muito essa clareza, né? Ele falava, as pessoas precisam ter as competências que são mais críticas, né, que não são grande e forte, elas precisam desenvolver num nível, como você falou, para elas transitarem, para que isso não derrube. Ele usava exatamente essa fala, né? Ele falava isso, eles precisam desenvolver para que essa competência não derrube, né? Por exemplo, eu sou tão, a organização não é meu forte, mas eu não desenvolvo essa competência, eu começo a perder todas as reuniões, daqui a pouco isso torna um caos na vida e essa pessoa não vai se sustentar, né? Então ela precisa desenvolver uma organização mínima para que ela consiga trabalhar e de repente ela é a pessoa mais inovadora da empresa, né? E então ela vai brilhar na inovação, ela nunca vai ser uma referência de organização, mas também isso não pode ser aquilo, né, que vá lutar contra ela, né, que vai virar um rótulo negativo. Olha, aquela pessoa é sempre entra atrasada na reunião, né? Então eu acho que são esses cuidados, né? E de novo, ninguém é super-homem, né? A gente não vai ser bom em tudo, em todas as 10 competências lá listadas pelo Banco Mundial, que são, né, as competências 2020, né? Não, a gente não vai ter todas aquelas, né? Não vou ser tudo aquilo, né? Mas vai ter algumas competências daquela que para o que eu quero para minha carreira vai fazer mais sentido desenvolver, né? E que para mim também como pessoa é mais fácil, eu transito melhor, né? Eu vivo melhor, eu sou reconhecida por aquilo, né? E é isso. Então eu acho que esse cuidado, né? A gente não quer super-homem, né? Ninguém quer, né? Porque às vezes a gente olha, né? Muitas vezes, né? Quando a gente está falando com gestores de uma vaga nova, às vezes eles vêm, né? Com uma lista, olha, eu quero tudo isso. E a gente traz, né? Para a realidade, não, peraí, vamos conversar, né? Vamos alinhar, né? E o que é essencial, né? Essencial é isso, né? Então lista o que é essencial, né? Para o seu objetivo. E é isso que você tem que perseguir, né? Então você não precisa ser super-homem, né? Não precisa ser todos. A gente está falando de várias competências que são importantes, né? Então são competências que é importante estar no seu radar para você minimamente transitar por ela. Mas você não vai ser o expert em tudo, porque ninguém é, a gente é humano, né? Então essa, sem dúvidas, é a maior competência, a nossa humanidade, né? A gente reconhecer como humano, reconhecer que a gente não tem resposta para tudo, reconhecer que a gente está aqui para aprender, né? E se ajudar, e ser colaborativo, enfim. E aí ter aí os seus próprios objetivos e colocar aí dentro de um plano, né, o que você quer desenvolver e de que forma você vai fazer isso. Tirar isso do papel, né? Tirar do papel. Sim, é o mais importante. O papel é importante para dar um guide, né, para dar uma linha de raciocínio, mas se você não pôr na prática, não vai resolver nada. É igual a promessa de ano novo, que a gente não coloca em prática. Exato. Aí não resolve. Não vai adiantar nada, né? Não adianta. A gente tem que ir para ação. E uma coisa que eu percebi no início da pandemia também, Vanessa, quero saber de você, é que a gente tinha dois perfis, né? Aquele perfil que travou mesmo, né? Poxa, e agora? As coisas não estão acontecendo, o mercado parou, esse ano não dá mais nada, vou tirar férias. E teve aquele que se desesperou. Não, preciso fazer tudo. Preciso fazer os cursos, preciso ler os livros. Tudo que eu não fiz a minha vida inteira eu vou fazer agora, né? E essa inteligência emocional mesmo que você citou, né? A incerteza, a ansiedade, como vai ser agora? Será que eu vou continuar empregado? Será que eu vou conseguir alcançar a vaga que eu quero? E aí, no decorrer dos meses, a gente foi vendo que, poxa, a gente vai ter que conviver com isso, vamos ter que nos adaptar, né? As empresas passando por ondas de desligamento, de redução de salário, redução de jornada, enfim, todo mundo fez o possível para se adaptar,
né? E agora eu estou percebendo essa movimentação do mercado, né? Peraí, vamos fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Eu já começo a ver vagas surgindo, pessoas sendo promovidas. Semana passada, 3 clientes meus. Um foi promovido, 2 alcançaram vagas novas. Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo de uma forma mais lenta, mas estão acontecendo, né, Vanessa? O que você tem visto em relação a isso? Eu acho que é um super ponto que você trouxe. Eu lembro que no começo da pandemia eu ficava até meio tensa, assim, de abrir as redes sociais, né? Que era uma pressão para você ser produtivo, que era um absurdo, né? Faça isso, faça aquilo, leia um livro, faça um treinamento. Assim, socorro, tava todo mundo tentando assimilar, né? Aquele momento horroroso, né? Do que vai acontecer, ninguém... Nossa, a gente não tinha a mínima ideia. Né, e eu acho que todo mundo achava que seria 15 dias e depois a gente ia voltar à vida, ir no shopping, né, trabalhar, levar os filhos para a escola, e, enfim, depois veio tudo isso. Obviamente as empresas, né, lá atrás aconteceram diversas ondas, né, de demissões, alguns setores principalmente, o setor de turismo, né, comércios, que foram muito afetados. Então, existiu sem dúvidas um movimento que foi super complicado, né, como a gente falou, exigiu muito da gente. Eu lembro, teve um momento que eu decidi não assistir mais TV, né? Fiquei um pouco alienada por umas 2 semanas porque estava me fazendo muito mal, né? E eu sabia que eu não podia tomar ação sobre aquilo, né? Tava além de mim. Só que toda vez que eu assistia, começava a me dar um pânico. E eu falei, eu não vou mais assistir, né? Eu me proibi por assistir TV por umas 2 semanas até eu ficar bem de novo. E aí eu comecei, né? Nem TV, nem mídias, né? Porque eu gosto de consumir notícias em algumas mídias. Eu parei, porque eu falei, não, tá me fazendo muito mal. Né? Então, eu acho que a gente viveu esse momento muito pesado, né? Já passou, como você falou, e é essa onda mesmo. Né, mais vagas no LinkedIn, né? Eu tenho bastante, acesso bastante, né? Até pela minha profissão, tem vagas, atendo, enfim. Então eu utilizo muito para tudo, né? Networking, como você bem disse, né? Que é para isso, né? Também trabalho com processo seletivo, então prospecto, né? Olho um pouco, tento achar alguém, né? Para algumas vagas, enfim. E aí você começa a ver, né, que o mercado está aquecendo, pessoas postando que foram recolocadas, né? Então, tudo isso traz uma alegria para a gente, né? Uma esperança, né? Que é isso que a gente precisa, né? Saber que as coisas vão ficar bem, que tudo vai voltar ao normal. Pessoas que eu conheço, né? Uma pessoa, inclusive, de recrutamento e seleção, que ela foi desligada no ápice da pandemia e ela foi recontratada, né, pela mesma empresa. Ela voltou para o mesmo cargo. Né? Então, as próprias empresas se desesperaram um pouco, né? E é natural, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Não tem uma entidade, né? São pessoas, exatamente, são gente, né? Gente que acerta, que erra. Então, lá atrás existiu, né, um movimento, algumas empresas ainda não conseguiram se recuperar, mas tem muitos mercados já voltando, que é um pouco do que a gente falou lá no começo, né? O normal que a gente vai viver agora, né? Que já nem é tão novo assim, porque a gente já está há um tempo nesse normal. Então as empresas começam a se reinventar, né? E eu acho que isso também define um pouco até a questão do futuro mesmo, né? O ser humano ele sempre se reinventa, né? Por isso que a gente está aqui, porque nós somos seres adaptáveis, né? Então a gente se adaptou a diversas mudanças, diversas crises, né? Estamos aqui firmes e fortes, né? Com todas as dificuldades. Então, sem dúvidas, essa questão da adaptação, né, da nossa vontade de querer fazer diferente, de querer inovar. Então, eu acho que aí, de novo, né, falando em habilidades aí que são importantes para nós, né, a inovação, sem dúvidas, é uma habilidade muito importante, porque é ela que traz oportunidades novas. Né? E quando a gente fala do futuro do trabalho, são duas forças, né? Uma força é a automação, que tira alguns empregos que são mais mecânicos, né, como a gente já até falou, e a inovação que vai criar novas posições, né? Então, cada vez que o mercado for se adaptando a essa nova realidade, mais oportunidades vão surgir, né? Então, por isso que é importante os profissionais estarem preparados, né? Não parem de se desenvolver, não parem de buscar, de se manter conectado, de ter um networking legal, porque isso vai passar, né? E já está passando. Né? E a gente aí todos, né, na torcida para as vacinas darem certo, né, para que as pessoas se recuperem, e a gente fica aí nessa torcida para que as pessoas fiquem bem, se cuidem, mas o novo normal, né, essa nova realidade é isso, e a gente vai se adaptando a ela.
né? Então, e sem dúvidas, o que você falou é um fato, a gente vê diversas empresas recuperando, recontratando com novas vagas, então isso dá até uma energia, né? Uma alegria, assim, da gente respirar de novo, né? Uma esperança de que realmente a gente está começando a entrar numa curva aí de uma nova realidade e se adaptando a ela. Sim, com certeza. É claro que houve uma retração, né, do mercado, e quando isso acontece, qual é o resultado? Escassez de vagas, excesso de concorrência, né? Isso aconteceu lá em 2015, por isso que eu falo, não é somente essa crise, a gente vem passando por crises e a gente precisa aprender a fazer gestão de crise. Então, reduziu-se sim o número de vagas, por isso que nós estamos aqui para ajudar você a se preparar, ser competitivo, estar na frente, porque vagas tem. Às vezes meus clientes falam assim, Aline, não estou vendo muitas vagas para minha área. Eu só falo assim para eles, você só precisa de uma. Muito Você bom. só precisa de uma e estar pronto para isso. E eu preparo você para isso. Então, não precisamos de 10 vagas, precisamos de uma. E você precisa estar pronto para isso. E, bom, o papo tá muito bom, ficaria aqui a noite inteira trocando figurinha com você, trocando figurinha com quem vai ver esse vídeo, mas a gente tem que acabar, a gente tem tempo aqui, né, Vanessa? E para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem vai assistir esse vídeo, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro. Claro, claro. Bom, então, para quem decidiu assistir, né, a gente agradece por esse tempo, né, que você se dedicou. Eu espero que algum ponto seja relevante, faça sentido para você, né, que você busque seu propósito, não desista. Como a Aline mesmo falou, a gente já passou por diversas crises, nós somos fortes, a gente superou, né? Por mais que não somos super homens, super mulheres, não somos, né? Somos humanos, mas somos humanos e somos fortes, né? Então, fique firme, se desenvolva, não pare de aprender, não pare de ser curioso, né? De ter essa atenção para o que você vai consumir, né? Ao invés tenha o seu momento de lazer. Você gosta de rede social? Fica um pouquinho, mas divide seu tempo, né? Você não precisa ficar 2 horas no Instagram, né? Pega essa 1 hora, estuda inglês, tem tanto aplicativo legal, né? Que é totalmente gamificado, né? Então, desculpa, não existe desculpa, né? Existem diversas possibilidades. Então, assim, não pare de se desenvolver, né? Aprenda aí ter os seus momentos de lazer, sim, mas ter sim o seu foco, saber onde você quer chegar e se programar, se planejar e, como a Aline falou em algum momento aqui da nossa conversa, tirar do papel, que essa, sem dúvidas, é a parte mais importante. E hoje, para tirar do papel, nem exige tanto esforço, né? Pensando que a um clique a gente consegue fazer um curso, a um clique a gente consegue ler um livro, né? Tudo para a gente está muito a um clique nesse momento. Né? Então, use disso, aproveite esse momento, né? Se você ainda não está recolocado, aproveite para se fortalecer, se desenvolver, conhecer, fortalecer seu networking, né? Oferecer ajuda, porque também networking não é só receber, é você também oferecer a sua ajuda, oferecer a sua contribuição, né? E aí as pessoas também vão querer te ajudar, porque é a questão da reciprocidade, né? Mas não desista. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, em algum momento a gente vai olhar para trás e vai tirar todos os aprendizados, né? Enquanto a gente está na tempestade, a gente tenta tirar todas as lições possíveis que ela pode nos dar. Que legal. Muito obrigada, Vanessa, por você ter aceito esse convite. Imagina. Foi um prazer contar com um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. Com certeza, quem assistir esse vídeo, né, nossa entrevista, vai sair daqui um nível acima, um degrauzinho pelo menos, com todas as dicas incríveis que você trouxe. Gratidão por você ter topado esse convite, viu? Eu que agradeço, Aline, aí pela sua missão tão bacana, né, de compartilhar, de trazer isso. E para mim é um super prazer estar aqui, né? Um presente estar aqui, conversar e dividir um pouco, né? Como você falou, se for 1%, né? Se a pessoa pegou um ponto dessa fala, né, e conseguir aplicar na vida, nossa, já ganhei meu tempo aqui, sem dúvidas. A gente Gratidão já pelo vai ficar convite. feliz, né? Se a Sem gente mudar a dúvidas. vida de uma pessoa, a gente já fica feliz. É isso mesmo, Aline, com certeza. Que bom que Gratidão pelo você. convite. Eu que agradeço. Espero que você que está vendo esse vídeo tenha aprendido um pouquinho aqui com a gente
E nos vemos no próximo episódio de Entrevista com Quem Contrata. Um grande beijo. Tchau, tchau.